Então, como vocês viram lá na teoria, nós estamos falando de um capítulo, ou nós estamos falando de um ponto gramatical em que nós vamos usar os dois agora. Os dois tempos verbais que a gente aprendeu no capítulo 1 e no capítulo 2, né? Na aula 1 e na aula 2 de gramática. Essa é a terceira aula de gramática desde o início do nosso curso. Ok, então aqui o primeiro exercício é conjugue os verbos colocados. Alguém falou alguma coisa? Não. Ok, conjugue os verbos colocados entre parênteses da forma correta do present simple ou do present continuous. Ok? Dá Então, licença. aqui estão as frases que vocês vão ter que conjugar. Muito bem, Professor, então, alguém está falando? você consegue desativar meu microfone? Eu não estou conseguindo daqui. Peraí, vou... Pronto. Ok. Vou voltar aqui. Certo. Então, vocês vão aqui agora analisar essas quatro primeiras que estão em azul e anotem aí no caderno de vocês a resposta, então, certo? De cada uma dessas aqui. E eu vou dar, então, aqui 4 minutos, né, para as quatro. Então, 1 minuto para cada. Podem começar, então, a responder. Ok, muito bem. O que que vocês acharam de 4 minutos? Foi muito tempo ou foi pouco tempo? Quem achou que foi muito tempo, levanta a mão aí, só para eu ter uma noção.
Ok, estamos em 32 pessoas e 5 acharam que foi muito tempo. Ou seja, a maioria achou que foi um tempo bom. Então, vamos continuar com 1 minuto. Muito bem. Então, agora... Só aqui... Muito bem. Então, agora eu preciso de uma pessoa que vá me ajudar a responder essas quatro alternativas ali. Pode levantar a mão, quem está a fim de me ajudar. Alguém para me ajudar? Ok, Francie James. Francie James? Oi, Ok, professor, isso. tudo bem contigo? Tudo bem. Tá dando eco. Você está logado em 2 dispositivos ao mesmo tempo? Ixi, eu acho que não. Talvez no celular e no computador. Não, do celular não. Tá ok. Só tô no computador. Não sei, talvez então 2 microfones estejam abertos, por isso que está dando eco. Talvez você tenha uma webcam e o microfone do seu notebook, aí fica dando esse eco. Tem que desativar um deles. Agora a gente não te ouve. Ok, enquanto a Francie James, não sei se é seu nome é Francie James mesmo? Ou Francie Janes? Ok, mais alguém então para nos ajudar, já que ela vai ter que arrumar o microfone dela agora. Mais alguém para me ajudar? Someone to help me. Ok, então o Hernando pode abrir o microfone, por favor? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem contigo? Vamos levando a vida. Tá certo. Ok, então vamos lá. A primeira atividade aqui, as primeiras 4 questões aqui, as frases. Como é que ficaria, então, esse primeiro aqui, considerando que nós temos o sujeito I, o advérbio usually e o verbo get? Como é que fica? Só um minutinho para ler novamente. Ok. Present simple ou do present continuous. I am usually getting. Ok, I'm usually getting hungry in the afternoon. Certo. Aqui, o que foi pedido é para nós Não. conjugarmos... Oi? O getting não é getting, não, é get. Certo. Assim, I am usually get hungry in the afternoon. Certo. Então, nós tínhamos que colocar, né, ou em um ou em outro. Ou no present simple ou no present continuous. Isso aqui que você fez tá misturado. Tem os dois. Daqui até aqui tá no present continuous. Né? Aí daqui para cá tá no present simple. Nós não podemos misturar dois tempos verbais. O que a gente tem que pensar é que verbo to be é lá no present continuous. O verbo to be como verbo auxiliar. Né? Então, é lá no present continuous. Aqui, não precisa do verbo to be. Porque aqui, como você mesmo já decidiu, havia decidido antes de fazer, é simple present, present simple. Né? Então, não precisa de verbo to be. Verbo to be é somente lá no present continuous. Tudo bem? Ok, e essa B aqui, como é que vai ficar? Tá, deixa eu dar uma olhada.
Esse é I am get hungry. I am get. Assim? I am getting hungry. Porque pelo let's go and eat something, é tipo, vamos comer alguma coisa. Então ele tá com fome. Eu tô com fome agora. Eu estou. Uhum. Isso. Perfeito, Everton, é isso mesmo. A lógica da coisa é essa. Se eu estou convidando alguém para fazer alguma coisa, é no agora. Se é no agora que essa coisa está acontecendo, só pode ser o present continuous. I'm getting hungry. Eu estou ficando com fome. Então, é algo que está acontecendo agora. Muito bem. E a C aqui, como é que fica? Tá. Just a minute. Eu vou assinar aqui. Do you. Pode falar. É Hernando, eu tô te chamando de Everton. Pode falar, Hernando. Do you listen to the radio? Do Não. you listen? Hã? Peraí, só conferindo. Are you? Tiro do. Ok. Mais alguma coisa? Are you listen to the. É pergunta? Acredito que não. O que seria, então? Você está ouvindo rádio? Não. Você. Esse é listening. Ok, então, are you listening to the radio? Você está ouvindo rádio? Não, você pode desligá-lo. Certo, então está correto. Aqui tem que estar no present continuous, porque é um diálogo. Quando a gente tem, né, as conversas ou as frases dentro dessas aspas, significa que é um diálogo. Então, uma pessoa pergunta, Are you listening to the radio? E a outra responde, No, you can turn it off. Certo, muito bem. E essa D aqui, como é que vai ficar? Are you listen? Are you? Assim? Isso. Are you listening? Ok, que tempo verbal é esse? É o. Só um minuto. É o agora? É o simple present? Ok, então você quer usar o simple present, present simple. Mas assim como aconteceu aqui, ó, aqui em cima, eu havia dito que não pode usar o verbo to be, né, no simple present, no present simple. Verbo to be, o are é um verbo to be. O lugar dele é no present continuous, como verbo auxiliar, e não aqui no simple present. No simple present, eu preciso de outra coisa para auxiliar. O que seria essa outra coisa? Seria o do? Isso. Então, do you listen? Esse é o verbo auxiliar das perguntas do simple present. Do you listen to the radio a lot? No, not very often. Então, você ouve muito rádio? Não, não com muita frequência. Então, é você ouve e não você está ouvindo aqui, igual aqui em cima, né? Aqui é no sentido de frequência, porque eu estou usando a lot. A lot é muito. Você faz muito tal coisa? Sim, eu faço muito. Então, é frequência, né? Quando eu tenho ideia de frequência, tem que ser present simple. Muito bem. Obrigado, então, por me ajudar aqui. Vamos agora, então, para mais 4 aqui. Eu vou dar mais 4 minutos e vocês podem responder essas aqui. Pode começar agora.
Pronto, vamos lá. Mais uma pessoa para me ajudar a resolver essas próximas 4. Ok, Anderly vai me ajudar. Pode abrir o microfone, Anderly. Boa Vamos lá, noite. professor. Boa noite, tudo bem? Eu estou bem, e você? Estou também. Ok. Professor, vai ter aula que eu não vou conseguir falar com você porque eu estou na faculdade, então dependendo da sala que eu estou, eu não consigo falar, mas eu estou acompanhando todas as aulas, tá bom? Perfeito, tá bom, então. Tá. A gente Hoje eu consegui vai uma acompanhando aula, conforme dá, né? isso, hoje eu consegui uma sala aqui com o rapaz da faculdade, hoje eu consigo falar. Tá bom, É a perfeito. IFGIH, correto? Isso, perfeito. Como é que vai ficar essa A, aqui, então? aí é, vamos lá, é, the River Nile Uhum, flows into the Mediterranean, flows uhum. into the Mediterranean. Ok. Aham. Ok, muito bem. Então você colocou aqui esse tempo verbal que você colocou é o simple present. Mas por que que E, você usou o simple present? professor, porque eu entendi que essa frase ele vai descrever ações habituais. Eu entendi isso? Ou eu Uhum. estou errada? Não, a sua escolha está certa e a sua justificativa é mais ou menos por esse lado. Isso. Aqui, né, nós temos o Rio Nilo deságua ou Água flui, no né, Mediterrâneo. para o Mediterrâneo, exatamente. Isso. Então, quando que isso começou a acontecer? Quando? Que Eu acho dia que é que isso desde. começou? Que dia que esse Rio Nilo começou a fluir no sentido do Mediterrâneo, a desaguar lá? Ai, desde sempre. Acho que é uma Desde resposta mais sempre. concreta. Isso. Isso. Então, se eu estou falando de uma coisa que acontece há milhões de anos, é um Hum. fato. É um fato, né? Então, a Terra gira em torno do Sol. É um fato, sempre foi assim. Eu não estou falando que ela está girando agora, eu estou falando que a Terra gira, né? Eu só vou falar que ela está girando se ela estiver girando de uma forma estranha, né? Sei. Então, aqui é um fato. Se é um fato, se isso nunca vai ser mudado. O ano que vem, o Rio Nilo vai passar a correr lá para o mar, para outro mar, para o Mar Pacífico, lá para baixo. Não, Uhum. isso nunca vai existir. Então, ele só faz esse percurso, né, até o Mediterrâneo. Então, é isso, está correta, e a justificativa é essa. Então, é um fato. Para falar sobre um fato, eu uso simple present, present simple. E a letra F, como é que fica? Vamos lá, calma um pouquinho. A F. Eu botei aqui fiz uma colinha aqui. The River Nile. Ah, não, desculpa. The river is flowing very fast today, much faster than usual. Eu não consigo pronunciar a última palavra. Que usual. Usual. Uhum. Nessas Difícil. aulas de gramática, eu não corrijo pronúncia, tá bom? Tudo bem. Porque aqui é só gramática mesmo. Então, pode falar do jeito que vocês quiserem. O mais importante aqui é a gramática. Nas outras aulas Maravilha. eu faço esse tipo de correção. Ok, então muito bem. The river is flowing very fast today. Então Isso mesmo. você tá usando um present continuous. Contínuos, porque eu estou descrevendo uma ação que está acontecendo. Isso. Está acontecendo hoje, né? Isso mesmo. Aqui acontece todos os anos, todos os dias, há milhões de anos. Aqui não, aqui está acontecendo só hoje. Está, né? Então, o rio está mais rápido hoje, muito mais rápido do que geralmente ele é. Então, é agora que isso está acontecendo, é hoje, esses últimos dias. Muito bem. E a G aqui, como é que fica? Vamos lá, calma aqui. Cadê? I am not very active. I don't
I don't do any sport. Isso. Certo. Então, o tempo verbal aqui dessa frase é o simple present. Negativo. E por que que você decidiu colocar no simple present? Usei porque está expressando um estado, uma característica geral, professor. Uhum, exatamente. Então, eu estou generalizando algo sobre mim. Eu não sou muito Isso. ativo, eu não pratico esportes, né? Eu não pratico esportes. Então, no português, a gente usaria o presente do indicativo. No inglês, present simple. É a mesma coisa, só que é em uma língua diferente, com outras palavras, mas a estrutura é a mesma, né? A Isso. ideia é a mesma. Eu não faço. Então, eu estou generalizando. Agora, se eu estivesse falando, esta semana eu não estou fazendo esporte, não estou praticando esporte, aí seria outro tempo verbal, né? Seria o present continuous. Aqui eu estou generalizando. Muito bem. E a H, como é que vai ficar? Vamos lá. H. What do you usually do at weekends? Do Usually. usually at weekends. Tem que ter mais um do, né? Ah, é mesmo. Ó, what do you usually do at weekends? É isso? Isso, exato. E você tem uma ideia do porquê que eu coloquei dois do's aqui? Ele acompanha o verbo e o outro você explicou a semana passada. E eu esqueci. Tá no caderno que ficou em casa. Ok, aqui Tá nas minhas então. anotações. Certo. Aqui nós temos o verbo auxiliar, tá? Então, de Uhum. qualquer forma, a gente vai ter que colocar o do como verbo auxiliar do simple present para Isso. you. Então, ele ali, ele tem a função de auxiliar, de me mostrar que isso é uma pergunta. Já esse outro do aqui, a função dele é o verbo de ação fazer. Então, esse Isso. aqui é o verbo fazer. Esse aqui, ele é um verbo auxiliar. Ah, eles têm a mesma forma, têm a mesma escrita. Sim, mas eles têm funções diferentes. Então, isso que é preciso ser compreendido. Que às vezes o Tá. aluno vê o mesmo verbo aparecendo duas vezes, falando, nossa, mas ele já não estava ali. Não, aqui é um verbo auxiliar. E aqui é um verbo de ação, o verbo principal. Ok? Ok. Muito bem. Então, aqui nós estamos falando também aos finais de semana. Aos finais de semana digamos, é um padrão, né? É Uhum. algo frequente. Aos finais de semana. Eu não estou falando neste final de semana. Eu não estou falando do próximo final de semana ou do final de semana anterior. Eu estou falando dos finais de semana em geral. O que você faz? Né? Então, present simple, muito bem, está correto. Alguma pergunta? Não. Não? Não. Não. Muito bem. Muito obrigado, De Anderly. nada. Ajuda. Agora, então, nós vamos para os próximos. Só um instante. Ok, então aqui agora mais quatro. Um, dois, três, quatro. Bom, começando agora então. Podem começar a responder.
Pronto, nosso tempo esgotou, vamos lá. Tinha alguém com a mão levantada que está escrito unknown user. Eu não sei quem que é essa pessoa, unknown user. Está em inglês, usuário desconhecido. Estava com a mão levantada, mas como é que eu vou... Quem é o unknown user? Como eu vou saber? Ok, quem aí então vai me ajudar agora nessas próximas 4 frases? Pode levantar a mão. Muito bem. Paulo Henrique? O unknown user também levantou. Pode abre o microfone, unknown user. Não é Ariana de Paula? Hã? Não tá escrito Ariana de Paula? Não, está escrito usuário desconhecido. Eita. Então, é você, Ariana. Ok. Muito bem, vamos lá. Ok, então, essa primeira, a letra I. Rachel is in New York right now. E aqui, Tá. como é que vai ficar? Rachel is in New York right now. Aí fica she staying com ing no final at the Park Hotel. Ok, dá uma olhada no que eu escrevi. É isso aqui? Ou É, você falou outra coisa? Hã? não, é isso mesmo. X, aí o stay com ing no final. Uhum. Certo. Que tempo verbal é esse aqui? Esse daí é o present continuous. Certo. No present continuous afirmativo, que aqui é uma afirmação, nós Sim. precisamos de 3 elementos. O primeiro elemento é um sujeito, que é o she, Sim. já está aqui. O verbo Por de ação. último, como é que é? No caso, o sujeito e o verbo de ação. O verbo de ação no ing. Isso. Então, 2 coisas. Está faltando uma coisa no meio, entre eles. O que está faltando? Eu pensei em colocar o is, mas aí que lá em cima o menino colocou. Aí eu achei que ia estar errado. Então, mas só que ele colocou o verbo to be lá no simple present, né? O que eu havia explicado é que lugar de verbo to be é no present continuous. E ele tinha colocado o verbo to be no simple present. Mas Então aqui é se she trata, no seu caso, se trata de um present continuous. Então, she is staying. Ela está ficando, né? Então, se a gente traduz para o português, não tem, digamos, como errar, porque a lógica é a mesma. Ela está ficando. A única diferença é que está em inglês é is ou are. E ficando é staying. Então, o nosso ando do gerúndio é ing. Então, she is staying. Ela está ficando. Se não colocar o verbo to be, fica ela ficando. Ela ficando no Hotel Park. Né? Aí, digamos que fica um pouco ou muito fora do present continuous. Muito bem. Paula, vamos lá. Esse aqui agora, Jota. Estão me ouvindo? Consegue me Sim, escutar? Eu apertei sim. sem querer para levantar a mão, desculpa. Eu ia apertar em outra opção aqui, apertei sem querer, me desculpa. Que eu acabei Ok, de entrar sem problema. Ok. Vamos lá, Paula. Então, aí agora eu não sei se aí vai o is de novo. Fica she. Aí eu tinha colocado aqui always. Stays com S no final. Uhum. Ok. Então, esse é o tempo verbal simple present, com o advérbio de frequência sempre, que é always. Então, she always stays. Muito bem, está correto. Ela sempre fica lá. Lá onde? No hotel, no Parque Hotel, quando ela está em Nova York. Então, o advérbio always, ele já nos diz que é frequência, sempre. Então, é preciso utilizar ele aqui, junto com o simple present. She always stays. Ela sempre
Fica. Ok, vamos agora então para a alternativa K. Aqui, a frase K. Como é que fica essa? Essa eu notei assim. We are all these people here. Aí eu coloquei what e eu coloquei happens com S no final. Assim? Isso, só isso. Certo? O que tempo verbal é esse? No caso, esse é o simples. Ok, é o simple present. Certo. Então, o que acontece? Por que todas essas pessoas estão aqui? O que acontece é mais ou menos o mesmo caso aqui de cima, ó. Não está falando que é o agora, mas só que você deduz pelo contexto. Porque eu estou ficando com fome e vamos comer. Esse vamos indica que agora, vamos agora. Aqui também. Então, o que todas essas pessoas estão aqui? Por que todas essas pessoas estão aqui? Eu só posso fazer essa pergunta no agora. Por que todas essas pessoas estão aqui? Ou se eu estiver relatando algo para alguém. Não é o caso, eu não tenho esse contexto. Então, imagina, eu chego para você e pergunto para você: o que todas essas pessoas estão fazendo aqui? O que está acontecendo? E não o que acontece. Então, what happens é simple present. Você, na hora que eu te perguntei qual é o tempo verbal dessa frase, você falou que era simple present. Ok, está correto. Mas o contexto nos pede outro tempo verbal, porque é o que está acontecendo, por que todas essas pessoas estão aqui? Então vamos lá, vamos passar essa frase para o present continuous. Como é que ficaria? Paula, você está aí? Aí, pronto. Desculpa. Aí no final teria que colocar o to you? Ou no começo? Me pergunta. Não, o que está acontecendo? Ah, É. ele fica com ing no final? What's happening? Né? E o verbo to be aqui. Aí fica isso. Então, what is happening? O que você falou de colocar it? Isso. Não, o it você vai colocar, o it é um pronome pessoal. Você só coloca ele quando você precisa de um sujeito, certo? Ou quando você já falou um sujeito, o nome de um sujeito, aí você vai substituir aquele nome por um it. Por exemplo, the dog is here. O cachorro está aqui. Para eu não ter que repetir o cachorro, eu vou usar it. Ok? It's my pet. Então, the dog is here. It's my pet. O cachorro está aqui. Ele é meu pet. Então, veja, o it, na segunda parte da frase, ele está substituindo my dog. Aqui, eu não preciso de substituir nada, certo? Então, o que está acontecendo? Se eu colocasse o it, what it is happening. Aí ficaria, então, o que isso está acontecendo? Então, não precisa aqui. What's happening? Muito bem. Então, agora falta a Ellie. Pode me falar, então, como é que você resolveu ela? Como é que ficou? She is speaking com ing no final. She is speaking. Peraí. She is speaking. Que tempo verbal é esse? Present contínuo. Present continuous. Isso mesmo. E por que você usou ele aqui? Que nem aí fala que ela está falando. Então, está no gerúndio. Ok, aqui ó, a Júlia é boa com línguas. Ela tem uma facilidade com línguas. Ela está falando 4 línguas muito bem. Ela está falando 4 línguas muito bem.
Quando uma pessoa tem uma habilidade, ela desenvolve aquela habilidade por um tempo e ela, por exemplo, 4 línguas. Geralmente não existe uma pessoa que está aprendendo 4 línguas ao mesmo tempo. Se fosse isso, teria que estar sendo indicado aqui. Agora, português. Eu estou falando português agora, mas eu falo português muito bem. Eu não vou falar, eu estou falando português muito bem, porque se eu sou falante, espera-se de mim que eu fale muito bem. Então, she is speaking for language, tudo bem. Se eu tivesse algum indicativo de que isso está acontecendo agora. Como eu não tenho nenhum indicativo de que isso está acontecendo agora, eu vou ter que ir lá no simple present, que é o tempo verbal para falar sobre fatos. Ela fala 4 línguas muito bem. Então, she speaks. Ela fala. Não é que não existe she is speaking. Existe. Mas nesse contexto aqui não cabe. Porque eu estou falando que ela é boa com línguas. Então ela fala e não ela está falando. Porque senão teria que me falar, agora ela está falando 4 línguas com quem? Quem que fala 4 línguas ao mesmo tempo? Então, o contexto não está, né, nos dizendo que seja um present continuous. É she speaks, ela fala. Ok, muito bem, Paula. Alguma pergunta aqui acerca dessas 4 que você respondeu? Alguma pergunta em relação à minha explicação? Não, Não? sempre quando tiver no simples, a gente não usa o nem is, nem are, nem o. A gente só coloca o S no final do verbo. Como o verbo auxiliar, não se utiliza o verbo to be no simple present. Ele pode até estar lá no simple present, mas aí ele vai ter que ser o verbo principal. Ok. Aí, se não tem o verbo to be, então, eu uso o verbo de ação com S no final. Isso mesmo. Para a maioria, né? Tem algumas exceções, conforme eu expliquei lá no vídeo, mas a maioria se coloca S no final. Ok, Paula, mais alguma questão? Não, obrigada. Certo, então vamos agora para MNOP. Mais 4 minutos. Podem começar.
Pronto, vamos lá resolver mais esses 4. Pérola, você levantou a mão, você gostaria de me ajudar ou você tem alguma dúvida? Eu vou tentar ajudar nesse daí. Muito bem, Boa noite. Pérola. Então vamos lá. Já te agradeço. Vamos aqui. Alright. Então, a letra M. Como é que fica essa? Are you ready yet? Everybody is waiting for you. Eu entendi que todos estão esperando por você, não é isso? Everybody is waiting. Correto? Isso. Uhum. Muito bem. Então, todo mundo está te esperando. Everybody is waiting. Isso. Então, eu estou perguntando no agora. Você já está pronta? Todo mundo está esperando por ti. Então, sim, está correto, present continuous, e percebam que everybody é um singular. Às vezes, alguns alunos vêm e falam, teacher, é everybody are, porque é um plural, todo mundo. Não, mas nem em português todo mundo é um plural. No português, todo mundo é um singular. São várias pessoas, pode ser 1 milhão de pessoas, todo mundo, pode ser a terra inteira, pode, mas é um singular. Todo mundo está esperando e não todo mundo estão esperando. Então, no inglês é a mesma coisa. Everybody is waiting. Todo mundo está. Ok, muito bem, Pérola. Vamos para a letra N aqui. How do you pronounce? How do you pronounce? Como Muito eu bem. pronuncio isso? Isso? Como você pronuncia? Ou como você pronuncia isso? Isso. Então, eu nunca ouvi essa palavra. Como se pronuncia ela? Ok? Então, how do you pronounce it? Muito bem. Então, pronúncia. O verbo pronunciar. Eu não fico mudando a pronúncia de uma palavra. Hoje eu estou pronunciando essa palavra dessa forma. Amanhã eu vou pronunciar de outra forma. Não. Pronúncia é algo, digamos, um fato sobre aquela palavra. Eu posso variar a pronúncia de acordo com a região do país. Mas, dentro daquela região, ela não vai ficar mudando. Semana que vem essa palavra vai ser pronunciada de outra forma. Não. Então, é sempre assim. É mais permanente e não temporário. Então, how do you pronounce it? Como você pronuncia? Ok, Pérola, agora a O, como é que fica? Kate is not working this week. Ela não está trabalhando essa semana. She's on holiday. Ela está de férias. Entendi isso. Isso mesmo. Então, a Kate não está trabalhando esta semana. Ela está de férias. Certíssimo. Agora, a P, como é que fica aqui? I think my English, eu sinto que meu inglês is improving slowly. Ok. Então, eu acho que o meu inglês está melhorando pouco a pouco, né? Slowly é devagar, pouco a pouco. Está melhor do que estava. Ok, então o verbo improve, ele já é um verbo que, pelo seu próprio significado, ele já dá a ideia de que é algo em progresso, algo que está acontecendo, porque é o verbo melhorar, né? A melhora, dentro da palavra melhora, já tem essa ideia de processo, de que eu levo um tempo para algo melhorar. Então, não tem como melhorar da noite para o dia, ou principalmente a língua. Hoje eu acordei com um inglês maravilhoso. Não. Então, está melhorando pouco a pouco. Então, alguns verbos, eles vão ser... Você nem precisa olhar muito para ele, mas ele já te dá uma ideia de que aquilo vai estar no present continuous. Nem sempre, mas tem alguns verbos que eles são mais propensos a estar no present continuous. Ok, muito bem. Agora, se nós fizermos aquela pausa, né? Oi, pode falar. Meu nome aí está errado. Meu nome é Tamira, está como Pérola. Acho que foi porque eu entrei de outra forma hoje. Tá bom, Tamires. Muito obrigado. Desculpa por ter te chamado de Pérola. Não tem problema. Ok.
Então, vamos lá, pessoal. Nós temos pouco tempo para terminar esse resto aqui, ou para ir fazendo. Então, agora, vamos fazer um jogo rápido aqui. Alguém que vá me ajudando a resolver esses daqui em diante. Alguém que já tenha feito esses para frente aqui, alguém que já tem uma noção para a gente ir resolvendo até dar o nosso horário. Pode levantar a mão quem quiser me ajudar. Ok, se alguém... Seri, você abriu o microfone, você quer me ajudar? Eu não te ouço, Seri, se você... Sim, Seri, você está me ouvindo? Ah, não, agora é Edinalva. Edinalva, você vai me ajudar? sim, sim. Ok, Edinalva. Nicolas is living in Manchester. Ouviu? Sim. Assim? Tira o E e põe o I no lugar. Ok, então aqui, Nicola is living in Manchester. Por que você decidiu colocar esse tempo verbal? Que ele está morando. Ok. Ela, né, no caso. Então, a Nicola está morando em Manchester. E essa segunda parte, o que está escrito? Traduz para mim, fazendo favor. Porque ela nunca havia morado, né, em algum lugar. Ela nunca morou em nenhum outro lugar. Nenhum lugar. Então, essa informação de que ela nunca morou em nenhum outro lugar altera essa daqui. Então, não pode ser que a Nicola está morando. Ela mora porque ela nunca morou em nenhum outro lugar. Então, Nicholas lives, com S no final. Isso. Então, Nicola lives in Manchester. Muito bem. Agora está correto. Nicola mora em Manchester. Ela nunca morou em nenhum outro lugar. Perfeito. Agora a letra R. Can you stop walking soon? Nós podemos parar de caminhar, é? Podemos parar de andar logo ou em breve? I start to get tired. Assim? Podemos falar assim, não, acho que ele vai dizer que eu estou cansado, não é isso? Eu estou começando a ficar cansado. Ficar cansado. I'm start, com ING. Ok, então, I am starting to get tired. Eu estou começando a ficar cansado. Podemos parar um pouco de andar? Sim, ok. E a letra S aqui? Some are in Madrid right now. They visit a friend of the bear. Eles visitaram um amigo deles. Ok, então, o Sam e a Tina estão em Madrid agora. É agora. Se é agora, eles estão visitando. They are visiting. Isso, they are visiting. Eles estão visitando. Muito bem, a letra T aqui. What to your father? Como é que é? What do your father? What does your father do? O que o seu pai faz? Ele é arquiteto. Ele é arquiteto. He is an architect.
Isso. Aqui está o verbo auxiliar, porque your father é he. Então, para he, she, eu preciso de does. E depois do verbo principal, que é o fazer. Então, o que o seu pai faz? What does your father do? Muito bem. E a letra U? It took me an hour to get to work this morning. Meus dias estão sendo longos. Most they are not taking. Aqui, ó. Tem que usar it, not take. Tem que ser negativo. It is not taking. Com ing no final. Meus dias não estão sendo tão longos nesse sentido. Não, vamos lá. It took me an hour to get to work this morning. Levou 1 hora para eu chegar no trabalho hoje. Hoje de manhã, levou 1 hora para eu chegar no trabalho. Na maior parte das vezes, ou na maior parte dos dias, não está levando tanto tempo. Não. Se é most days é a maior parte. A maior parte é uma generalização. Então, eu não posso usar o present continuous. Então, it doesn't... Okay. It doesn't take so long, ok? Sim. Agora, a letra V. Vamos lá, eu vou fazer aqui para a gente concluir, então. I to drive. Então, tem que usar... O I já estava aqui, né? Learn, o verbo learn. Vamos ver o resto. Primeiro, a gente tem que ver o contexto todo, né? My driving test is next month. Então, o meu exame, minha prova de direção é mês que vem. My father teach me. Então, meu pai me ensinar. Ora, se a prova é no mês que vem e meu pai me ensina, então eu estou aprendendo ainda. Então, se eu estou aprendendo, é present continuous. I am learning. Isso. I'm learning to drive. Eu estou aprendendo a dirigir. Então, se eu ainda estou aprendendo a dirigir, a minha prova vai ser só o mês que vem, então meu pai está me ensinando a dirigir. Como é que fica aqui, então? My father is teaching me. Né? Ok, então my father is teaching me. O meu pai está me ensinando. Ok, present continuous. Muito bem, é isso mesmo. Aqui agora nós temos segundo exercício, terceiro exercício, que vai ficar, então, como tarefa para casa. E agora vocês, então, podem assinar a lista de presença que eu vou colocar aqui no nosso chat. Professor? Pronto. Alguém, Anderly, você perguntou alguma coisa? Isso. Aonde que está esse exercício? Eu não achei esse. Esses exercícios que a gente fez hoje? Isso. Não, esses exercícios que a gente fez ainda não estão disponíveis. Eu vou disponibilizar agora. Não, então tá certo. Então tá para fazer no YouTube da unha. Não, esses eu ainda não disponibilizei, não. Tá? Então tudo bem, tá bom, obrigada. Ok, aí vocês que estão lá na plataforma Classroom, sempre que eu coloco um novo material, vocês recebem lá no e-mail de vocês uma atualização. O teacher acabou de colocar uma nova atividade. Né? Então, assim que eu colocar essa atividade de hoje, o resto para vocês fazerem, até onde a gente respondeu aqui já vai estar respondido. Né? Vocês vão fazer do 2 em diante. Certo? Então, eu vou colocar lá para vocês assim que a gente terminar a aula. Alguém tem alguma pergunta além da Anderly?
Só abre o microfone, quem tiver pergunta. Só para você, o professor, é a Ariana de Paula, tá? Tá, pode falar. Não, é que o nome estava errado. Ah, tá. Mas na hora que você for assinar a lista, vai aparecer, porque você vai preencher, né, os dados lá. Ok, Hernando, pode falar. É só uma dúvida com relação às aulas passadas que eu não assisti, que eu ainda não estava com vocês. Como que eu posso registrar que eu fiz as atividades? Eu não preciso? Ok, em relação às atividades passadas, as aulas passadas, você vai lá no Classroom e elas vão ter escrito lá, vai ter escrito as atividades que você tem que fazer. Aí eu vou considerar a presença por meio né, quando você entregar essas atividades que estão lá. Ah, ok, eu já entreguei todas. Então era só isso mesmo. Então, se você entregou todas, já vai ser considerado como presença, porque eu vou considerar que você já assistiu. Ok, mais alguma pergunta? Eu tenho, professor. Que a Pode Tereza falar. que está falando. Pode Eu queria falar. saber se você tem alguma sugestão de aplicativo com inteligência artificial. Sabe aqueles bonecos que a gente conversa e eles corrigem nossa pronúncia? Uhum. Olha, eu tenho visto alguns, eu nunca experimentei nenhum, mas eu tenho visto alguns no Instagram, aparece para mim o anúncio, e eu, assim, acredito que tenha vários já, mas não sei, eu acho que a maioria deles são pagos e eu não faço ideia de quanto que eles estão cobrando. A maioria é pago, porque inteligência artificial, tudo pago, né? Sim. Então tem isso. Mas se eu ficar sabendo de algum, eu sempre tenho alunos ou professores de inglês que vão me dando dicas e vão compartilhando coisas comigo. Aí se aparecer, eu coloco lá nos grupos, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, boa noite. De nada, boa noite. Mais alguma pergunta, mais algum comentário?